Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, professor Viegas, professor Elton Dornelles, professor Felipe Fraga, os três mosqueteiros da educação. Hoje nós vamos conversar com a professora Sônia Rosa, que é da 27ª CRE, coordenadora da 27ª CRE. Por acaso, hoje é a nossa 27ª live e também... Uau. Eu tenho 27 anos, então fechou todas, né? Foi o que me alertou disso aí, do 27. E vezes 2, 54. Os caras estão me tirando. Pena que não pode aglomerar, né? Senão a festa ia ser na casa dele, hein? Opa! E hoje nós vamos falar, então, a visão da coordenadora, a visão da coordenadora sobre essa situação aí de pandemia que nós estamos vivendo aí, das aulas remotas. Já agradecendo, então, a presença da Sônia, né, que a ideia até do convite partiu do Viegas, que disse que já acompanhava já o trabalho da Sônia desde a época da SEDUC. Aí pediu para mim fazer o contato, mas a Sônia atualmente é coordenadora da 27ª CRE, então, que é a coordenadoria que responde à região da escola onde eu sou diretor, né? Então, hoje aumenta a responsabilidade aí da participação e da entrevista, né? Mas eu já queria começar agradecendo, então, a presença da Sônia, e não só a presença, como a disponibilidade dela participar, assim, porque eu acredito que não seria qualquer coordenador que aceitaria esse convite de vir bater um papo com a gente aqui. Não. E isso já demonstra, né, toda essa disponibilidade que a Sônia tem e esse diálogo que ela tem com as escolas, então, né? Porque quem nos acompanha aqui na página do Viegas, por ver outros vídeos, né, a gente está sempre discutindo educação e a gente cita a CRE, a gente cita o governo do estado, a gente cita a Secretaria de Educação, né? Eu acho que nada mais justo do que abrir esse espaço, então, para que os coordenadores que queiram venham aqui conversar conosco, abrir esse diálogo, assim. Eu acho que não seria qualquer um que teria essa coragem de vir conversar com a gente, assim, né? E isso já mostra bastante de como é o trabalho dela à frente da coordenadoria, então, e nessa comunicação com as escolas, que é sempre com muito diálogo, está sempre nos ouvindo, né? Ainda que nem sempre ela consiga contemplar tudo que a gente pede, ou que daqui a pouco algumas determinações que venham do governo são diferentes do que a gente gostaria nas escolas, ela está sempre nos ouvindo, sempre se comunicando conosco, e a presença dela só demonstra, então, esse caráter dela de diálogo mesmo, de comunicação conosco, né? Então, já queria agradecer publicamente não só a presença dela, mas também o trabalho que ela tem feito desde que assumiu a 27ª CRE. É por isso que eu contratei o Felipe, viu? Vou passar pro Elton aí. Fala, Elton. Boa tarde, professora, coordenadora, né? Eu já disse antes de entrar ao vivo aí que é uma simpatia mesmo. Agora estou vendo pessoas escrevendo aí que ela é extremamente simpática, agradável. É verdade, a gente já percebe isso no primeiro olhar. E eu também quero saudar essa iniciativa aí, Viegas. Muito bom falar sobre CRE, porque tem muita gente que não sabe realmente qual é o papel da CRE. Tem uma ideia, né? Mas uma ideia é uma coisa abstrata, sei lá, uma ideia objetiva do que é o papel da CRE, a importância desse papel para que os professores, né, tenham essa aproximação propriamente dita, né? Tanta coisa que às vezes a gente passa uma vida inteira e que, se a gente não se atém a certos aspectos, a gente às vezes se aposenta sem saber direito o que é aquilo. Ainda bem que hoje nós temos as mídias digitais aí que nos aproximam e que nos dão essa possibilidade incrível que é de conhecer, né, profissionais, que eu tenho certeza aí, pelo que eu estou ouvindo, que é uma excelente profissional, né, e poder ela nos mostrar grande parte do trabalho e nos elucidar um monte de coisas que às vezes a gente gostaria de saber melhor. Muito agradecido. Boa tarde, então, a todos que estão nos ouvindo, né? Viegas, quero te agradecer ao Elton, ao Felipe pelo convite, e jamais recusaria, né, um espaço de discussão como esse para trazer a educação à tona. Acho que esse é o nosso papel, indiferente
de posições que se ocupa, daquilo que se acredita, né? O importante é nós estarmos juntos e discutindo, né? Qual é o papel da educação, o papel de cada um nesse lugar, né? Mas só para falar um pouquinho do lugar de onde se fala, que acho que é importante, né? Nessa apresentação inicial, é dizer que eu sou professora da Rede Pública Municipal de Canoas, né? Professora concursada aí há 29 anos, e iniciei assim como professora, depois diretora, como o Felipe hoje é, numa grande escola de Canoas, né? E sempre percebi que a gestão corria pelas minhas veias já desde quando eu entrei, né, na escola. Fiquei um tempo como professora alfabetizadora de jovens e adultos por 10 anos, um trabalho extremamente gratificante, né? Então, um pouco de pé na escola, de uma vida acadêmica também muito... Eu sempre me preocupei muito com isso. Acho que um professor ele tem que conhecer, né, o seu lugar, quais são as teorias que regem suas práticas. Então, logo cedo também já enderecei minha vida acadêmica. No mestrado estudei um pouco a questão do ensino fundamental de 9 anos e sua instituição, principalmente o fator econômico que traz toda essa política, né? Por que não esse ano a mais lá no final? Por que não foi, né? Por que se tira uma criança da educação infantil e já se coloca no ensino fundamental aí com meio turno? Então, pelo viés da economia que foi ali um pouco do meu mestrado. Depois no doutorado, então, trabalhei a questão da avaliação externa, que é uma questão muito importante que eu discuto hoje, né, a partir dos estudos que eu fiz no estado do Rio Grande do Sul, quais os municípios, então, que tinham algum tipo de avaliação externa municipal, né? Então, articulando aí com outras pesquisas importantes do Brasil, e com um grupo também de pesquisa de outros lugares para poder entender um pouco desses fenômenos. E aí a trajetória foi, trabalhei aí por 5 anos na Secretaria Municipal de Educação, com a formação de toda a rede municipal, articulando políticas de formação. Depois trabalhei a convite no Instituto Canoas 21, que é uma autarquia que nós tínhamos aqui na cidade, que trabalha... E foi muito bacana porque eu consegui ver a intersetorialidade entre as políticas, não só de educação, mas de outros setores, né, que tem a ver com o território, com o lugar. Hoje eu seria uma diretora de escola diferente, entendendo que quantos recursos nós temos ao nosso dispor. Nem sempre, né, Felipe, a gente tem tanta entrada assim, e tanta resposta, mas tem muitos canais que estão à nossa disposição, e até aproveito para já dizer que eu percebo isso, inclusive, na gestão do Felipe, né, que não mede esforços aí, por exemplo, com formação de professores com outras instituições. Eu acho que por essa linha aí a gente vai se constituindo, né, enquanto professor, enquanto identidade de educador, de professor, de profissional. Aí, em 2017, né, assumi um grande desafio, que foi a convite do Ronald Blumenauer, para ser, então, diretora na diretoria pedagógica do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho ímpar. Nós criamos lá, junto com a professora Marleia da Undime, o referencial curricular gaúcho, né, instituído em todo o estado, com mais de 1.400 contribuições numa plataforma, naquela época, então, organizada, para que os professores pudessem se manifestar, e se instituiu a partir de um documento legal do Conselho Estadual da Educação, né? Então, hoje, ela é uma parceria com todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, todos os municípios que organizaram seus currículos, né, beberam da fonte do referencial curricular gaúcho. Então, isso é uma honra, um prazer poder contribuir com o nosso estado. E, voltando, então, do estado para a minha cidade de origem, né, a qual eu sou concursada, muito quietinha ali, no silêncio, participei da seleção para coordenadores regionais de educação, uma inovação aí do Estado, né, atribuindo aos seus coordenadores de uma forma, digamos, com mais... com um ponto de profissionalismo importante, né? Uma empresa que faz aí toda uma seleção, foram 4 meses de seleção, de entrevista, de projetos, enfim, e foram selecionados os 30 coordenadores do Estado do Rio Grande do Sul. E nessa seleção eu acabei sendo a coordenadora, então, né, da 27ª coordenadoria, com muita honra,
muito orgulho, né, poder conduzir esse trabalho aqui na 27ª Coordenadoria, tendo como aliado, como grandes aliados, né, os diretores escolares, a equipe diretiva das escolas. É um aprendizado, uma honra muito grande. A gente já inicia aí todo o trabalho com uma greve, né, que foi no passado, e conduzir tudo isso através do diálogo com todos os professores, não ter medo de dialogar, porque as lutas elas são legítimas, né? E nós estamos aí para compartilhar e colaborar naquilo que for necessário, mas também de conduzir uma política que é de Estado, né? Nós não somos nem uma ilha, nós estamos aí, nós somos parte de um grande sistema, né? E é importante que dentro das políticas instituindo a gente vai dando aí a nossa cara, a cara da 27ª Coordenadoria com as políticas que são estabelecidas pelo Estado do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu acabei não comentando na introdução também é que o quão é importante a gente ter um momento para poder conversar, e nós já tivemos, né, junto com a Sônia até desde a pandemia, onde ela participou conosco de uma live até que foi primeiro na página da escola, foram 2 lives na verdade, depois também ela promoveu na página da 27ª CRE, né? Porque apesar de, digamos assim, todas as discordâncias que às vezes se tem com as CREs e tudo, na ordem do dia, quando começa a segunda-feira, a gente tem que trabalhar junto, sempre em prol da educação, dos alunos e das escolas, né? Então, é muito importante a gente poder conversar, né, para poder falar sobre isso. Então, nesse sentido, que eu já queria pedir para a Sônia falar um pouquinho sobre as atribuições do cargo de coordenador, como é que foi essa experiência, assim, se já era mais ou menos como ela imaginava quando ela se candidatou para o cargo, quais foram os maiores desafios que ela encontrou até o momento, assim. Então, falar um pouquinho quais são as responsabilidades dela quanto a coordenadora e o que ela jamais gostou, né, do que aconteceu até hoje, né, que ela gostou, viu assim, não, hoje eu sou coordenadora, isso é algo muito bacana que aconteceu, e ao mesmo tempo quais foram as maiores dificuldades que ela encontrou até o momento. Antes mesmo de assumir o cargo, né, nós já tínhamos algumas atribuições estabelecidas pelo próprio concurso que foi feito, né, pela própria seleção, já sabia um pouco desse desafio, conhecia de forma rasa, né, a função do coordenador, porque uma coisa é atuar na macrogestão, que é a SEDUC, né, Secretaria de Estado, outra coisa é estar na mesogestão, que é onde eu estou hoje, né, é essa articulação entre a Secretaria de Estado e as escolas. É um trabalho de meio, né, um trabalho super importante, mas muito de mão na massa, assim, diferente daquela coisa da SEDUC que tu estava lá instituindo políticas, né, aqui tu tá colocando a mão na massa, e eu diria, assim, que seria bem interessante que todos pudessem passar por esse processo e voltar para a SEDUC, né, que veria de uma forma diferente algumas ações que eu mesma trabalhei na outrora e talvez fizesse diferente, né? Tamanho é a responsabilidade e o acompanhamento de mão na massa, assim, aqui na ponta. Mas, diante das atribuições que já estão lá, né, inclusive no próprio site da SEDUC, quem for entrar vai ver quais são as atribuições que estão lá, mas de mão na massa mesmo, de fazer o dia a dia da CRE, eu penso que tem algumas questões importantes, né? Uma delas é aquilo, é coordenar a política que vem de Estado, né? A gente faz parte de um sistema, as políticas, elas são estaduais e nós estamos atrelados a elas. Isso é um ponto, né? O coordenador regional, ele tem que zelar, né, pela instituição das políticas, fazê-las acontecer dentro dos limites de suas coordenadorias. O que são esses limites, né? Muito diferente de instituir, de criar uma política, é colocar na prática, é implementar. Há uma larga distância, é um hiato muito grande. Por isso que a implementação de uma política aqui na 27ª Coordenadoria pode ser muito diferente de uma coordenadoria de fronteira, por exemplo. Né? São pessoas diferentes, são comunidades diferentes. Então, acho que essa primeira sensibilidade, né, do gestor de entender que ele tem que coordenar as políticas, né, de acordo com as normas vigentes, entendendo o seu contexto. O contexto local. Isso é um ponto bem importante. Eu não posso simplesmente, essa é a política que é para todos. Sim, ela é para todos, mas quais são as especificidades da 27ª Coordenadoria? Né? Então, por aí é que cabe o olhar atento desse coordenador, né? Outro ponto importante é articular essas políticas com os seus diretores.
de escola. Isso é uma outra estratégia de um gestor que joga para ganhar. Né? A gente joga para ganhar na educação num bom sentido, né? Que os nossos alunos possam ganhar. Então, uma das questões fundamentais, do meu ponto de vista, é a tua articulação enquanto coordenador, que poderia ser a minha ou de qualquer outro, com os seus diretores, né? Que é o time que tu joga. Então, tem que estar atento a esse time, né? Solícito a esse time, ouvir, né, esse time para tu poder aí construir e executar as políticas que são oriundas da SEDUC, né? Isso eu acho que é um tópico super importante. O outro eu já acabei entrando, que é a escutativa, né, dessa equipe diretiva, que também é um pouco das vozes dos professores, né? Esse ano a gente tinha um projeto pensado muito bacana, que era a CRE na escola, né? A gente tinha pensado em um dia por semana dedicar de ir visitar a escola, de conhecer os nossos professores da rede, mas assim, de forma presencial, né? Infelizmente, fomos aí acometidos por uma pandemia que não nos permitiu. Mas um pouco das vozes dos diretores é, sim, aquilo também que os professores vão comentando lá na ponta. Né? Então, essa escutativa, ainda que de forma remota, né, a gente tem que estabelecer, se não é numa reunião, é aqui no WhatsApp direto com os diretores. Eu sempre digo para eles, não tem dia, não tem hora, não tem nada. Precisou, vamos conversar, né? Acho que é assim que a gente vai acertando aí, e eu acredito que seja uma das atribuições do cargo. Outra coisa que eu acho que não está escrito lá também, mas que eu acho muito importante, é valorizar aquilo de bom que vem sendo feito, né? Nós temos experiências exitosas na 27ª Coordenadoria, eu vou falar da 20ª, tá? Mas em todo o estado tem. Quando eu estava na SEDUC, meu Deus, que quanta coisa linda que o estado do Rio Grande do Sul faz, né? E isso eu digo para todos os meus colegas, inclusive de rede municipal, que às vezes ficam um pouco enciumados, mas o estado eu sou suspeita em falar desde que eu estava lá na SEDUC até aqui, né? É um carinho, é uma dedicação, é muita luta, sim, né? Por aquilo que se pretende, mas também uma dedicação muito considerável desses diretores. Então, valorizar essas boas práticas, né? Zelar por toda a documentação. Nós temos aí a responsabilidade, né, com todos os profissionais da rede, e temos justamente uma chefia pedagógica que cuida de toda essa questão dos nossos profissionais, né, e a responsabilidade em relação a isso, né? Então, zelar por toda a documentação de alunos, de professores, da própria CRE, também faz parte das atribuições, e a gente tem que cuidar com muito carinho. Estar atento, então, aos dispositivos legais vigentes, né? Aquilo que o Conselho Estadual de Educação está exarando, aquilo que o Conselho Estadual de Educação está articulando junto com a SEDUC, e mais que isso, né? O que o próprio Conselho Nacional de Educação, por exemplo, agora nesses últimos dias a gente viu aí talvez uma animosidade, né, do Conselho Nacional de Educação com o próprio MEC em relação ao ensino híbrido, e isso ainda está em pauta, né? Então, a esses movimentos a gente precisa estar atento, né? Porque isso respinga e reflete diretamente no nosso fazer no dia a dia. Então, olhar para essas questões também é muito importante, tá? Estar atentos, né, a esses documentos. E acompanhar as ações, né, todas os projetos que as próprias escolas desenvolvem, né? Nós temos diferentes grupos ali com a coordenadoria, e os diretores, tem uns até que acreditam que são muitos grupos, né? Mas quando nós entramos ali, primeira coisa é se fazer, um grupo de RH, um grupo de pedagógico, um grupo de financeiro, para a gente não misturar as pautas e poder ter ali um acompanhamento mais efetivo, né? Eu confesso que estou em todos eles, e são muitas mensagens mesmo, a gente não pode perder esse link, esse viés, e essa aproximação com os diretores das escolas, com as equipes diretivas, que afinal de contas é quem na ponta realiza esse trabalho, né? Então, essas são as atribuições que não estão escritas lá. Eu queria sair um pouco fora da caixa, né? Daquilo que já está articulado e desenhado nos documentos, mas como que na prática isso vem acontecendo? Então, é um pouco isso das atribuições, no meu ponto de vista, de um coordenador regional de educação. Não sabia. Uma parte você já respondeu ali na apresentação,
né, que é a seleção. Eu sou muito curioso, né, e eu tenho essa curiosidade de saber como é que se chega ao cargo de diretor, aproveitando que você já foi diretora, né, da SEDUC, né, e no cargo de coordenadora. Aí você já respondeu ali que tem uma seleção, né? E, bom, mas então eu vou perguntar o seguinte, essa seleção é feita abertamente, então, não só para professores do Estado. E aí eu já engato noutra pergunta, né? Por que não só os professores do Estado não têm suficiente para atender os cargos de coordenador, ou eles acham que tendo assim essa seleção para municípios também, que envolvam pessoas do município, eles vão ter um leque maior de profissionais para fazer essa escolha, né? E também queria perguntar ali tem um período determinado, que nem a direção da escola, fiquei 3 anos como coordenador e aí agora eu tenho que sair, né? Então são essas as minhas dúvidas. Também com relação ao cargo de diretor, né? É um cargo político? Porque eu vejo que troca, né? Você mesmo já foi diretora e agora tem outra pessoa lá, né? Tem a ver com a política? É uma indicação para esse cargo de diretor, né? Então são essas as minhas questões aí que eu tenho curiosidade de saber, né? O que é preciso para se chegar ao cargo de coordenador ou de diretor da SEDUC? Não interessa para você, palhaço. Bem importante essa tua pergunta. Viegas, em qualquer esfera, né? Quer seja estadual, quer seja federal, quer seja municipal, o prefeito, ou o governador, ou o presidente que assume, ele tem suas pessoas de confiança. Que bom que esses cargos culminem com alguma questão técnica. Ótimo, né? Mas ele tem as pessoas atreladas a ele, né? Tem a confiança. No meu caso, foi um caso bem interessante, tá? Como é que eu chego na SEDUC, né? Eu estava na minha casa, eu trabalhava no Instituto Canoas 21 até então, e uma colega aqui no La Salle conversou com o secretário, ele disse que precisava, que ele estava fazendo uma seleção, né? Fora a empresa, tá? Ele fazendo uma seleção de um diretor ou uma diretora pedagógica para a SEDUC. Ela disse, nesse momento eu não posso, porque eu tenho um cargo importante aqui no município, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. E aí indicou, mandou o meu currículo para lá, e junto com o meu tinham mais 4 currículos, né? E foi então quando o Ronald Blumenau, esse secretário na época, então, me chamou, conversou, enfim, acho que afinou mais com o meu trabalho, mais com o currículo, acabou me convidando para trabalhar. Eu não conhecia o Ronald, o que foi uma experiência incrível, um baita gestor, né? Então, aprendi muito com ele, uma pessoa excepcional, de uma visão ampla, né? O secretário Ronald. E então, eu trabalhei com ele lá esses 2 anos, a gente tinha muita coisa para fazer. Eu disse, nós temos duas questões importantes para fazer aqui em 2 anos. Ou a gente coloca a casa meio que em ordem porque precisava algumas coisas rever, não que estivesse errado, não é isso. É que os anos vão passando e algumas coisas a gente tem que ir revendo, né? A sociedade vai mudando e tal. E nós temos 2 outras questões que são bem importantes. Primeiro, é o referencial curricular gaúcho, isso vai demandar um tempo enorme, porque nós participamos, inclusive, de algumas construções junto com a base lá também, né, com o MEC, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nós viajamos muito no estado, no interior, para poder construir esse referencial curricular. E aí, claro, que nós optamos para desenvolver a política macro, porque ela não poderia faltar, né? E eu tinha uma equipe técnica na SEDUC fantástica, e aí vai a característica do gestor, né? Disse, pessoal, esse ano, que era o último ano de 2018, é um ano que eu quase não vou ficar aqui. Se a gente quiser uma política de Estado de verdade, né, e é nisso que eu acredito, eu vou contar com vocês, né? Vocês têm toda a autonomia, né, para realizar dentro daquilo que a gente vem conversando sempre, e eu vou ter que fazer essa política que é externa, e foi isso que aconteceu. Eu contei com um grupo muito bom de trabalho, né, deleguei a esse grupo e fui tranquila, sabendo que as coisas na SEDUC estavam acontecendo, e eu estava fazendo aquilo que era o fora da caixa, né, que era o extraordinário.
porque quem trabalha comigo sabe que eu não sou muito de ficar. Esse ano está me incomodando horrores, que essa coisa de pandemia, que eu não posso circular, né? Mas o meu negócio não é de gabinete. Realmente não é, né? Eu tenho que estar lá na rua, vendo como é que estão as coisas acontecendo, e foi isso que eu fiz. Então, assim, Viegas, me instituí enquanto diretora pedagógica, tá? A partir da seleção de 4 currículos, mas pelo olhar do Ronald, né? Do secretário na época. Terminada a gestão do Ronald, eu volto para o município, né? Me coloco ali à disposição da Secretaria Municipal de Educação, fui para uma escola onde eu já tinha sido diretora e tal, mas bem distante da minha casa, mas vamos lá, né? Trabalhei 9 meses lá com os pequenininhos, foi uma delícia ter voltado para a escola, poder colocar, inclusive, o referencial curricular na prática, né? Na minha prática de sala de aula, isso foi muito maravilhoso, e fui fazendo a seleção ali de quietinho. E aí, o que acontece? Não é de praxe isso, tá? Uma seleção de coordenadores regionais de educação. Geralmente eles são indicados, sim, né? Todos os governos no Rio Grande do Sul que eu soube até hoje foram indicações, sim, né? Do senhor governador, da sua equipe técnica e tal, que faziam as escolhas desses coordenadores. Mas nesse governo, até isso aí, louvo a iniciativa, que foi uma escolha mais técnica, mais profissional, né? Então, foram 4 meses de seleção pela empresa Vetor, São Paulo, né? Com entrevistas, com um projeto que precisou ser desenhado, com entrevistas com técnicos também da própria SEDUC, enfim, foi uma série de etapas, né? E também não só como coordenador regional de educação, eles criaram o RS Qualifica, né? Então, hoje, todos os cargos que acabam tendo vacância no estado, tendo oportunidade, é feito por essa seleção, o que eu achei muito legal também, muito bacana, né? E essa escolha se deu assim, dessa forma. E quando tu diz ali quais são os requisitos, então, né, para esse cargo, independente daquilo tudo que nos foi questionado, eu poderia até citar aqui, por exemplo, o conhecimento, ele é básico, né? Quando tu passa por uma seleção como essa, se tu não tem o conhecimento, tu nem passa de etapa, né? Tu fica em uma das etapas ali, ou talvez na primeira já devendo, né? Então, o conhecimento acho que é muito importante. O espírito de trabalho em equipe pesa muito num requisito de quem quer ser um coordenador, né? De quem quer trabalhar em rede, né? Acho super importante. A responsabilização pela coisa pública, pela res pública, né? Que é todo esse cuidado desde a documentação até a parte prática lá nas escolas, os nossos diretores, a comunicação essencial. E aí, interessante essa coisa da comunicação, né? Eu tenho o hábito, o Felipe que está aqui sabe, qualquer normativa que vem da SEDUC, ou ofício, ou memorando, é de praxe já reuni-los e já passar, porque eu sei que as coisas vão indo. Outro dia eu estava com eles em reunião e eu dizia para eles, pessoal, vai chegar um memorando que fala isso, isso e isso. Isso que senão, quando eu olho no celular, o memorando circulando já em rede, e eu não havia recebido o memorando. Então, só para vocês terem a noção do quanto a comunicação é importante, mas também perigosa em certo... Não que ela é perigosa, mas o uso que se faz, né, da indevido, por exemplo, como que vazou esse documento da onde que tinha que sair, se nem havia chegado ainda para os coordenadores, por exemplo, né? Então, a gente trabalha aí meio que contra o tempo nessa questão da Aconteceu isso durante a pandemia agora, né? Teve um documento que vazou antes, né? Que eu nem sei se era fake ou se era verdadeiro ou não, né? E hoje a gente fica com essa sensação, né? É verdade, é fake, né? Porque é a mobilidade da comunicação, né? E aí a questão do planejamento, da organização e da ação, né? São requisitos importantes para um coordenador também. Ter inteligência emocional, eu acho que é um princípio básico, né? Se tu não tem esse controle, essa calma, né? Esse cuidado, essa escutativa,
né? Se tu não tem, tu tem que desenvolver para ser um coordenador, né? Não pode meio que ser faca na bota, assim, lidar com as coisas. Não, mas só tem essa visão. Pelo contrário, né? A gente sabe que nós estamos numa sociedade líquida, né? Que o que é hoje, amanhã já não é. O que nós estamos falando aqui agora, amanhã pode já não ser, né? Então, isso a gente tem que lidar, e principalmente com a humildade, né? Ser humilde, entender que nem sempre a gente acerta e que muitas vezes a gente erra, e ir lá e reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa, né? Não era bem assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, acho que a humildade é essencial para tudo isso. Mas, Viegas, ainda respondendo só a questão da seleção, tá? Se pode ser só professor de estado, se pode abrir para o município, qualquer profissional, quer seja de rede estadual, de rede municipal e até de rede privada, né? Todas essas pessoas tiveram acesso a essa possibilidade, né, de querer ser um coordenador regional. Então, foi aberto para... Tanto que nós temos, se eu não me engano, até eu vi que o Clark está aqui nos assistindo. Um beijo para ti, meu querido. Trabalhou comigo na Seduc e agora está na segunda coordenadoria. Mas, se eu não me engano, é Santo Ângelo, né? Que nós temos uma colega muito querida, que ela é de São Paulo, né? Participou do processo, atingiu ali os requisitos, né? Que a empresa, então, se propunha, e assumiu lá essa coordenadoria. Então tá muito, muito bem esclarecido, né? Matou a minha curiosidade. Eu conversei com o Paulo Rezende uma vez lá na Seduc, que é o diretor atual da DETIC, né? E ele me comentou sobre isso. Você falou da questão de ter saído da direção, né? E ter ido para a escola para dar aula para as crianças. Ele falou para mim assim, não, hoje eu estou aqui diretor, mas daqui a pouco eu estou lá de novo na minha escola em Pinheiro Machado dando aula de educação física, né? E a gente não tem essa noção, né? Nós, professores de sala de aula, a gente não tem a ideia de que é assim que funciona, né? Você é burro, cara, que loucura. Eu, depois que entrei para o cargo de diretor, digamos assim, a parte mais difícil para mim, mas ao mesmo tempo a mais gratificante, sempre foi de lidar com pessoas, né? Então, eu respondo ali por 60 professores, entre professores e funcionários, né? 1.000 alunos, aí multiplicando entre pais e mães são mais 1.000, fora os ex-alunos, toda uma comunidade escolar, né? Acredito que para um coordenador regional, que daí responde por todas as escolas, né, deve ser interessante também essa experiência de lidar com pessoas, né? Porque ao mesmo tempo tem que, de certa forma, gerenciar muito mais pessoas e sem estar no mesmo ambiente com elas, porque bem ou mal, eu como diretor estou no mesmo ambiente com os meus colegas, vejo os pais pelo menos ali uma vez por ano, ou 2, 3 vezes por ano, e às vezes conheço até pelo nome e tudo, né? Mas deve ser um desafio ainda maior ter que lidar com pessoas que a gente não conhece, e um dia aparece uma pessoa indignada por algo que aconteceu na escola e a gente tem que entrar num diálogo com uma pessoa que a gente não conhece. Aí a pergunta que eu tinha em cima do que a Sônia já respondeu é se para ela também é um desafio isso de lidar com pessoas, né? Se também é a maior dificuldade, e também é gratificante ao mesmo tempo quando se consegue estabelecer um diálogo com as pessoas. Com certeza, Felipe. Eu acho que a lógica ela é um pouquinho diferente, né? Tu trabalha ali com pessoas diretamente ligadas a ti e com uma imensidão de pessoas indiretamente, né? As diretas eu considero a equipe da CRE propriamente dita, e os diretores, tá? Esses são pessoas que estão ligadas a ti diretamente, né? Mas aí nós temos coordenadores pedagógicos, professores, pais, alunos. Eu recebo seguidamente mensagens de pais, claro, que quase sempre não é para elogiar o trabalho, né? Mas é uma queixa ou outra e a gente vai ali resolvendo. E nunca tive esse problema de divulgar celular e poder estabelecer um diálogo com as pessoas, né? Acho que a gente está aí para isso. A gente já recebeu ali pais muito alterados na coordenadoria, ainda mais esse ano, né, um tempo de pandemia. Acho que a gente tem que entender isso, quais são as razões que essas pessoas, se essas pessoas vão até lá ou se comunicam através das nossas redes. É uma coisa que a gente também criou ali
na 27ª coordenadoria, eu dizia, a coordenadoria precisa comunicar, né? Então, nós criamos ali alguns canais de comunicação, e se essas pessoas se dirigem até esses canais, é porque elas estão com uma necessidade, né? E nós precisamos ouvi-las, precisamos entendê-las, né? E orientar naquilo que é impossível, né? O Clark me lembrou aqui, ó, São Luís Gonzaga, é a coordenadora Mônica, tá? Aquela coordenadora que eu falei que é de São Paulo, que está aqui conosco no Rio Grande do Sul. Isso. Volta às aulas versus pandemia. Esse é um tema bastante espinhoso, né? É verdade. Até porque a senhora falou em questão de autonomia, né? Eu fiquei me perguntando, quando me lembrei que eu tinha que fazer essa pergunta, que eu vi que muitas coordenadorias regionais aí, eu vi comentários na mídia e tudo mais, de como essa população teve uma atuação, né, por exemplo, de não retornar, não queria que os filhos realmente retornassem, né? Aliás, é uma coisa assim evidente, né? A gente tem toda uma estrutura física das escolas em geral que, além de precárias, não tão preparada para essa realidade aí que foi da pandemia, né? A nossa escola, então, é um Deus nos acuda. Se tivesse que voltar, aliás, tem que voltar, mas, né? Enfim. Então, assim, a pergunta que fica é isso, assim, no seu papel de coordenadora, né, a sua posição para esse retorno durante a pandemia, né? Eu acho que é importante dizer que é uma leitura, assim, uma leitura minha, junto com alguns colegas professores, que parece que o governo do estado nunca teve uma posição clara, definida, né? Sei lá, assim, de dizer, olha, vamos priorizar tal questão, né? Por exemplo, vamos priorizar as aulas remotas, né? Vamos realmente focar em cima disso para que a gente perceba que as coisas vão caminhar, né? E conforme as coisas forem andando, a gente pode mudar. Não, sempre foi uma questão assim, volta, daqui a pouco não volta, uma briga, uma disputa, né? E logicamente que nós, professores, estamos muito assustados com essa situação. Ninguém quer pegar essa doença, né? Ninguém quer ficar com coronavírus, que é uma doença grave. Além de ser grave, ela deixa sequelas gravíssimas, né? Aí tem a questão que a gente sempre falava, que no retorno das aulas também tem a questão de não é só ir para a escola, né, estar na escola, mas a questão do transporte, a questão de pessoas que vão se envolver e tudo mais, né? Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para tentar demonstrar que é uma situação muito delicada, né? E a senhora, como coordenadora regional, né, deve ter tido que lidar com isso, né? Enfim, qual é a sua posição, né, sobre essa questão da volta às aulas na pandemia? Tá um barulho estranho aí, ô Viegas. Não tô escutando. É uma moto, tá passando em algum lugar aí. É o seu filho andando de moto, viu? Se ficar muito intenso, vocês... Olha, depois que eu vi ontem o ministro da Justiça com o cachorro latindo durante a explanação dele lá, ele teve que interromper e explicar, né? Qualquer outra live não tem problema. Bem importante essa tua pergunta, sabe, Elton? É uma questão que está latente, né? A todos nós estamos temerosos aí com essa segunda onda aí, né? Em que os números crescem. Nesses últimos dias aí também estamos muito preocupados, mas é importante ressaltar que esse ano foi um ano de muita aprendizagem e de um grande ensaio, né? Eu divido em dois momentos, né? Muito aprendizado, porque nós nunca havíamos passado por isso, e muito ensaio para aquilo que eu penso que será a educação futuramente, né? Eu acho que tem coisas assim que aconteceram esse ano que estavam caindo aí de maduro e que a gente resolveu fazer por questão da pandemia, né? Mas que houve assim um grande investimento, e que eu não estou falando só de investimento financeiro, não, né? Eu estou falando de investimento técnico nos professores do estado do Rio Grande do Sul, né? De novo, né, a gente costuma dizer que dormiu de um jeito e acordou de outro. Em março suspende aulas, né? Vamos trabalhar de forma remota. Eu também acompanhei aquela live, Viegas, que tu fizeste lá com o pessoal da SEDUC, que o Paulinho falava isso, né?
ninguém esperava uma coisa dessa, né? Até então estava tudo dentro da normalidade. E aí as escolas se reinventaram, né? O próprio Felipe, que está aqui, criou turmas diferentes em outra plataforma que não foi o Classroom, né? E foi um sucesso, né? A gente não estava esperando por isso, né, Felipe? Mas dentro daquelas possibilidades, ele reinventou a escola dele, né? E muitas escolas fizeram isso também através de WhatsApp, assim, de diferentes plataformas. Acho que houve, sim, sabe, Elton, um avanço do Estado no sentido de repensar algumas políticas educacionais, né? Com a instituição de uma plataforma oficial para o Estado do Rio Grande do Sul, acho que isso foi muito importante, num empreendimento muito grande de formação continuada de professores, e nem foi uma simples formação continuada, foi um programa de letramento digital, acho que isso foi muito bom, que começou lá do zero, né, e se intensificou, e aí eu já quero aqui fazer jus ao NTE de Canoas, que foi também brilhante nisso, e eu penso então que o Estado fez esse investimento bastante importante na formação dos professores, né, dos nossos colegas, o NTE também, foi feito investimento grande aí na questão da alimentação escolar também, os Chromebooks que agora estão chegando nas escolas para os professores, está contento, está bom? Sim e não, né? Acho que a gente tem muito que avançar, né? Os alunos hoje eles têm acesso à rede de internet, a internet patrocinada, né? Mas ainda a gente tá muito incipiente na questão dos equipamentos, e eu acho que isso tem que ir andando, né? Inclusive, essa é uma questão que, no meu ponto de vista, deveria ser a centralidade da discussão do MEC hoje, né? Das políticas nacionais de educação, né? Que possa repercutir nos estados e que a gente tenha aí a possibilidade de articular essa política, não como esse ensaio que a gente está tendo agora, mas com uma política forte de ensino híbrido, né? Ou seja, entender o ensino remoto e a aula presencial, né? Propriamente dito. Mas, não vai dar. Mas, falando ainda, né, nessa questão da volta às aulas, de todo o investimento que tem se feito, acho que é bom pontuar que uma escola para abrir, ela precisa ter alguns pontos, né? Lembram lá? Plano de contingência que as escolas fizeram, um COI estabelecido na escola, todas as escolas da 27ª Coordenadoria têm, né? Os EPIs necessários, nós estamos recebendo aí as últimas remessas de máscaras de tecido, né? Já foram as descartáveis, né? E todo o equipamento de EPI. E também a questão do RH. E eu dizia para os diretores, olha, se as nossas escolas não estiverem com isto bem instituído, a gente não retorna. Isso, inclusive, é uma fala da própria SEDUC, né? A gente precisa ter todo esses 4 itens aqui. Por que na 27ª Coordenadoria a gente ainda não retornou, né? Porque nós precisamos de uma manifestação do COE regional aos planos de contingência. Né? Nós estamos aí já bastante afinados com o COE regional, estamos trabalhando com a 27ª Coordenadoria de Educação, pertence à 1ª Coordenadoria Regional da Saúde, né? Que forma o COE regional. Então, nós estamos aí em tratativas com o COE para emissão desse parecer, da manifestação, né? Uma vez tendo a manifestação, então tá, Sonia, são muitas escolas da coordenadoria, mas quais que hoje têm condições, tá com tudo certinho, tá com plano, tá com RH, tem aluno que queira voltar, porque tem isso, né? Os pais têm que dar anuência. Tem escolas, por exemplo, eu tenho escolas aqui que tá tudo certinho, que tá tudo ok, mas tem um aluno. Tem 2 alunos. A gente vai deixar de atender esse um aluno? Não, porque daqui a pouco é o aluno que está precisando de um reforço do professor da física, da química, da matemática, para poder prestar o vestibular, para poder fazer o Enem. Acho que esse é o nosso papel, né? Entender que é um tempo de medos,
sim, né? Mas também da necessidade desse aluno que, quando busca a escola, é porque ele precisa realmente, né, de um olhar do professor sobre aquilo que está estudando. Então, é nesse sentido que nós estamos vendo. Então, logo o POI, então, aí liberar a manifestação desses documentos, eu já mandei por e-mail às escolas que estão aptas hoje, né, a voltar, de acordo com a anuência dos pais, então, elas estarão retornando, né? Se com 1 aluno, se com 2 alunos, se com 10. Eu não sei se vocês acompanharam essa semana toda aí, eu dei uma atenção especial ao noticiário nosso regional, né? E apareceram algumas matérias de algumas escolas nossas, inclusive do estado, ali, a escola organizadíssima, né? Eu fui em algumas das nossas escolas rapidamente, assim, para olhar a organização impecável, desde o distanciamento ali para as crianças entrarem na escola até a disposição das mesas e cadeiras, né? Tudo muito bem organizado. Agora, tem que ter a anuência da família, dos pais, deles quererem retornar, né? E assim, ó, Elton, também me atrevo a dizer, eu falava aqui no ensaio, né? Me atrevo a dizer que essa é um momento importante para a gente viver no finalzinho aqui do ano letivo. Nós estamos, hoje é dia 5 de dezembro, dia 8 de janeiro, tecnicamente, a gente encerra o ano letivo na rede, né? Então, esse um mês aí é quase que um ensaio, sim, para fevereiro de 2021, porque seguramente nós não teremos a vacina até lá, né? E como que a gente vai voltar? Como que será essa volta? A gente não tem ainda a portaria da SEDUC, mas a gente imagina que deve ser nessas mesmas condições, né? Professora, mas olha aí a pergunta do Sérgio. O Sérgio é o meu companheiro de live da quarta-feira, do outro quadro que a gente faz, né? Momento Tecnologias da Educação, ele é lá de Tramandaí, né? E ele pergunta assim, mas voltar em dezembro, né? Nós já estamos aí à beira já dos feriados e tal, né? Nós já entrevistamos aqui na nossa live epidemiologista, né? Inclusive foi um que acompanhou, um médico que acompanhou o pessoal do CEPERS, né, no momento lá da liminar. E ele estava nos falando o seguinte, que no entendimento deles e de muitos profissionais da área, né, as escolas não poderiam voltar agora, né, porque não é só uma questão dos EPIs, né, tem toda uma questão de estrutura, tem a ventilação, por exemplo, né, que muitas escolas não são adequadas. Por exemplo, lá a nossa escola, janelas pequenas, emperradas, que não abrem, né, então não tem a ventilação adequada, né? Então não é só isso. Outra coisa que o pessoal questiona muito também é a questão assim, abrir uma estrutura de uma escola, movimentar professores para ter, de repente, atendendo 1, 2 alunos, né? Nós aqui, na nossa página aqui, no início, né, o Elton gosta de falar bastante sobre isso, no início nós tivemos milhares de pessoas nos acompanhando aí, porque nós fizemos lives para mostrar o funcionamento do Classroom, né? Eu apoiei muito e elogiei muito o atual governo por essa iniciativa, né, do Classroom, das aulas remotas, né? Só que quando o discurso mudou, nós somos obrigados também a trazer outras pessoas aqui para mostrar o outro lado, né? Porque a gente começou a se preocupar com isso, né? Porque foi feito todo um investimento em tecnologia, né? Agora mesmo está vindo os Chromebooks aí, né? A internet patrocinada, eu trouxe aqui a Magda da SEDUC para falar sobre a internet patrocinada. Na época estávamos todos eufóricos com isso, né? Eu sei que tem muitos alunos que mesmo assim não conseguiram, mas esse é um processo e nós estamos no final do ano, né? Eu tenho o pensamento, pelo menos que eu tenho percebido lá na escola, é que aquele aluno que largou porque ele desanimou, que não tinha internet, ele não vai voltar mais. Esse ano muitos deles a gente conversa com eles, não, agora eu só vou voltar o ano que vem. Né? Então a gente tem questionado muito isso aqui na página e temos trazido pessoas também que têm relatado isso, né? Que será que não era a hora de mudar essa ideia e nós seguirmos com as aulas remotas que eu tenho notado que tem funcionado bem, né?
O Felipe é um exemplo, a escola do Felipe é um exemplo. A nossa também, nós começamos a usar o Classroom o ano passado. Eu, nas turmas do terceiro ano, tem uma turma que, né, Elton, 301, que tem quase 100%, não tem 98% de alunos entregando as atividades. Então, funciona muito bem, né? Então, a gente questiona isso, né? Por que não esperar a vacina, por exemplo? Já está tão próximo da vacina chegar aí, né? Eu sei que isso não é uma coisa que, de repente, a coordenadora ou o coordenador vai decidir, que são coisas que vêm de cima, né? Mas a gente tem esse pensamento aí, né? A questão do ensino remoto, que tu acaba de dizer aí, das aprendizagens, né, nós, enquanto profissionais de educação e até mesmo dos alunos, foi foi excepcional no nosso estado, né? Acho que teve um avanço enorme aí. E sou defensora, inclusive, Viegas, de que isso não volte atrás, né? E essa era um pouco da minha preocupação em relação aos estremecimentos aí do Conselho Nacional e do MEC em relação a essa discussão, né? Que está em plena discussão, né? Eu sempre pensei que esse é o grande legado da pandemia. Né, o grande legado da pandemia. Se nós tivéssemos que tirar questões produtivas da crise à oportunidade, é justamente o ensino remoto, né? Eu acho que não pode, isso não tem como recuar mais, né? Não tem. Mas verdade, né? A gente tem aqui, quando nós criamos os e-mails, só para ter uma ideia, Viegas, a 27ª CRE teve 80% de acesso aos e-mails, né, ali ao Educar. E o que eu dizia para os professores naquela época já, pessoal? Cadastrem aqueles alunos que realmente, aliás, permitam que os alunos que realmente queiram cadastrar, queiram não, tenha a condição de se cadastrar, né? Não, porque tu tinha a oportunidade, né, de simplesmente pegar os teus alunos todos e cadastrar ali, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo era saber quem que tem o acesso e quem não tem o acesso. Então, nós chegamos ali a estourando 80%, 70% e alguma coisinha por cento dos alunos com a Educar. Hoje está um pouco mais, né? Mas na época, lá quando se começou a fazer isso, para poder entender que quem são os que estão de fora? E por que eu estou dizendo isso? Eu já vou explicar, tá? Quem são esses sujeitos que ficaram de fora da lógica? Isso é importante também, a gente refletir nesse momento aqui. Concordo contigo com tudo isso que tu falaste, inclusive dos profissionais que nem são da nossa área, né? Que são de outras áreas, que colaboram com toda essa discussão importantíssima aqui, que foge só da educação, né? Mas a esse 10%, 15% de alunos que ainda entregam suas atividades de forma física, né? Que não, por alguma razão, não tem acesso nem à internet, tá? Se ele tiver equipamento, ele vai ter, né? Mas, ou talvez algum lugar do interior, onde nem pegue nada mesmo, né? Quem sabe que a gente tem. Mas eu acredito que a política do Estado também vai no viés desses alunos que, por algum motivo, não conseguiram esse acesso, né? Como uma escola central, como a gente usou aqui como exemplo, como a gente usou o Felipe como exemplo, né? Que é uma escola extremamente central, uma escola em que os alunos, embora sejam de outros lugares, né? A escola ela é bem central, mas nós temos muitas escolas no interior do estado, muitos alunos aí de ensino médio fazendo um esforço enorme para poder atualizar aí, né, os seus estudos para um Enem. Então, um pouco a esses alunos, né, que o professor, de novo, não são muitos alunos, né, mas aqueles que realmente têm muita dificuldade, que possam encontrar na escola esse profissional para orientar. Então, eu penso assim que essa volta em dezembro é muito mais para esse aluno que realmente, poxa, lá na matemática, em tal matéria, ele realmente não entendeu, né? Então, esse olhar mais próximo do professor ali, no meu entendimento, acho que é um grande alento para esse aluno que quer seguir os seus estudos, né? Enfim, acho que é importante a gente esperar a portaria aí também para poder entender esse aluno do ensino médio que vai fazer o Enem agora e que não for bem, se vai ter uma outra oportunidade de continuidade, inclusive por desejo próprio, é claro, né? Penso que a SEDUC também está pensando em estratégias como essa, acho que isso é muito importante, tá? Meu ponto de vista. Então, Viegas. Fala, Elton. Não, bem rapidinho, assim, eu quero aproveitar a professora Sônia nesse aspecto aí.
eu fiquei assim bastante, assim, achei muito bom a questão do ensino remoto, né? Porque eu sou muito curioso e me considero um cara criativo. E eu fui atrás da internet, assim, de materiais, né, de recursos, né, que fizesse o aluno aprender melhor, se interessar, sabe? Uma mescla de coisas que a gente foi atrás. E eu senti, assim, por parte dos alunos, de muitos alunos, assim, uma produtividade muito melhor, né, no ensino virtual, né? E eu fiquei decepcionado eu fico decepcionado quando eu vejo algumas pessoas dizerem assim: ah, mas aí eles não estão fazendo sozinho, não sei o quê. Não é assim. A gente que trabalha com didática e pedagogia sabe que não é assim. Senão todo o ensino EAD tinha que atirar no lixo, né? Porque as pessoas... E o mercado também não é mais o mesmo. Hoje em dia não é só essa questão de tu ter um diploma, tu tem que provar que tu realmente é competente. E hoje se pode provar isso de forma muito mais fácil, né? Então, assim, eu acho que tem que tirar essa mística aí de que o ensino remoto é mais fácil. E eu fiquei, como é que se assim, sensibilizado, porque eu vi alunos que em sala de aula normal, assim, não estavam tendo um bom desempenho, no ensino virtual, pá! E eles conversavam comigo e me perguntavam, e me pediam explicação disso, e se entusiasmavam, entende? Então a gente não pode achar que todo mundo é corrupto, que todo mundo joga sujo, né? Os jovens também estão querendo aprender. Muitas vezes, e esse modelo aí, que ajuda a gente a criar, faz com que eles se entusiasmem. Então a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Eu fiquei bastante feliz com isso. Então, tá, o Elton, se me permite, 10 para o teu comentário, né? Mostra, no final de tarde, de sábado, ouvir um relato desse não tem preço, né? Eu fico imaginando, assim, um calendário de 2021, de 2022 e doravante, né? Um calendário escolar que tivesse pelo menos aí, vamos lá, 20%, né, de ensino remoto dentro do calendário, sem pandemia, tá? Sem essa coisa de pandemia, em ano de normalidade, digamos assim. Imaginem a riqueza que se tem, além de desenvolver no aluno, né, uma outra competência, esta aqui, e que é para a vida, porque doravante ele vai lidar com isso no seu dia a dia, no seu fazer. As minhas filhas, né, por exemplo, em seus grupos de pesquisa, é aqui nesse escritório sentado diretamente com essa ferramenta, né? Mas além disso, imagina nós podermos articular dentro de um calendário escolar momentos de discussão com professores como este aqui, né? Porque se nós temos o ensino remoto, e aí esse ensino remoto ele pode ser por uso da tecnologia ou não, né? Porque nós podemos, muitos professores têm trabalhado muito com a pesquisa, né? Que no ensino médio, por exemplo, é uma metodologia interessantíssima de trabalho, não necessariamente com o uso aqui da ferramenta tecnológica, e nós ganharmos dentro desse calendário tempo para discutir, tempo para refletir, tempo para ouvir esse professor. Muitas das nossas angústias, às vezes, é por falta do próprio entendimento, sabe? Às vezes, algumas angústias, poxa, não, mas só porque tu viu que está acontecendo isso, dentro disso que tu está trazendo, não tinha pensado por esse ponto. Então, falta, eu penso, né? E isso já é de anos, né? Falta maior espaço para diálogo. A gente pensa, mas o professor tem um texto de planejamento, isso é dele, né? É ele com a disciplina dele. O nosso trabalho, embora a gente seja uma coletividade, ele é um trabalho individual, sim, porque tu fecha a tua porta ali e é tu com teus alunos, né? É um trabalho meio que solitário. Então, imagina, conseguir estabelecer momentos de diálogo com os professores dentro do calendário escolar será de uma riqueza ímpar, além disso que tu traz, Elton, né? Que carregado de coisas boas aí, né? Bem feliz com esse relato. A maioria das coisas que eu ia pontuar para a Sônia responder, ela já acabou abordando, assim, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais do aspecto pessoal da Sônia, de como ela enxergou o processo desde o início, né? Porque quando se instituiu a pandemia e na escola eu vi que nós passaríamos por esse modelo de aulas remotas, né? Como eu já trabalhava com Classroom, que é o caso do Viegas, mais ou menos a gente já sabia o que funcionaria, o que não funcionaria, né? Eu já sabia que o número de alunos não iria acessar e tudo. E daí eu queria saber se a Sônia já tinha um contato prévio com o Classroom mesmo,
ou para ela foi tudo um momento de aprendizado também durante esse processo de implementação, ou se ela já tinha tido um contato antes com o Classroom, né? E não só isso, como ela comentou, seria uma experiência para o futuro, assim, né? A gente aprender agora para utilizar a partir de 2021 como um sempre, assim, né? E eu, honestamente, assim, principalmente para reuniões. A minha escola é próxima da CRE, por exemplo, né? Mas muitas vezes, para ir para uma reunião da CRE, envolve pegar carro, trânsito, estacionamento, né? Qual foi a experiência dela também e o que ela está achando das reuniões via Meet, né? E mesmo desses encontros que a gente faz virtualmente, né? Na minha opinião, para mim, eu gostei muito da experiência, exatamente por não ter que se deslocar. Eu acho muito mais confortável se fazer assim de casa, né? A gente está no também. Tem o nosso café, a nossa caneca, a nossa cadeira, né? É tudo melhor. Eu queria saber de bermuda, chinelo, né? Essa adaptação, assim, né? Do relato, principalmente do NTE, da CRE, que foi quem teve mais contato com as escolas, né? Porque eu acredito que esse feedback de outras escolas foi totalmente diferente, né? Porque aqui na minha escola eu já tinha pessoas com experiência ou pessoas que tinham uma certa intimidade com tecnologia, assim, e daí queria saber isso da Sônia, como é que era o contato dela antes, né? E como que foi esse processo de adaptação na visão dela, assim, na visão de coordenador mesmo, dessa implementação das aulas remotas. O Elton ali, como tá aparecendo só a cabeça, ele pode estar até pelado, né, o Felipe? Sim, só aparece a cabeça ali. É que eu tenho um cabeção também, né? Não vale botar o leãozinho aquele, hein? Não vale. Mas nas horas vagas, Felipe, nas horas vagas eu sou professora universitária, né? A convite de algumas universidades, já fui professora contratada, né? Hoje faço algumas aulas a convite, assim. Então a gente usa também, né, a plataforma. Algumas universidades têm plataformas próprias, né? Enfim, então já havia alguma aproximação, né, com esse tipo de ferramenta. Mas em termos de coordenadoria nas escolas, a gente viu de um tudo, né? As pessoas ali no comecinho se viraram do jeito que conseguiram, né? Até porque não tinha ainda instituído no estado, nós vamos usar essa ferramenta, né? Não era ainda uma coisa instituída. Então, alguns usaram muito WhatsApp, muito, Facebook, né? De diferentes plataformas. E eu quero aproveitar aqui para fazer um adendo essa pauta que o Felipe traz, importante, que é um conceito que eu vi muito acontecer na 27ª Coordenadoria, mas eu tenho certeza que isso aconteceu nas demais também, que é o princípio da solidariedade, tá? Eu acho que isso ficou assim, muito articulado entre os professores e entre os diretores. Eu percebi, né, o próprio Felipe e alguns outros diretores que têm expertise nessa questão mais tecnológica, de auxiliar direto os colegas, não só na ferramenta, né, pedagógica, que é a de ensino, mas também em outras ferramentas como o tunelamento, por exemplo, de RH que nós temos, né? Hoje nós ganhamos um outro ouro, que é o Edson Fabrício, que está lá no NTE junto com a Eliane, que vem dando conta dessas questões, né? Mas o quanto esses professores, o quanto esses diretores foram solidários nesse momento. Então, esse é um reconhecimento, assim, incrível da minha parte para com vocês, diretores da 27ª que estão aqui nos acompanhando, né? Dessa interação. E eu concordo com o Elton, não só em termos de escola, mas se a gente fosse fazer um paralelo professor e aluno, e equipe diretiva e CRE, né? Outro dia uma diretora dizia, até numa das nossas reuniões, a CRE nunca esteve tão perto das escolas, né? Como em tempos de pandemia. Não é por causa da minha pessoa, né? Mas é porque se estabeleceu aí um canal de comunicação com uma ferramenta tão viável, tão oportuna, tão bacana, que tu consegue reunir os diretores. Claro, não vai estar, às vezes até fácil, né? Outro dia reuni bem a noitinha lá, coitadinhos, mas foi necessário. Se eu não fizesse naquele momento, as informações iam vazar e de novo aquilo que eu dizia lá no início da nossa live, né?
Mas então aproximou horrores, assim, os diretores das práticas da coordenadoria. E aos poucos isso foi então se fortalecendo. Nós temos práticas nas escolas aqui de Canoas, Esteio, Sapucaia, Triunfo e Santa Rita, práticas notáveis, assim, né, de muita notoriedade, de professores que também são solidários uns com os outros, e é legal, eu vi aqui a Mabel falando, agora eu lembrei dela, inclusive do estado para o município, né? Essa solidariedade, como ela já tinha uma expertise, né, interessante de recursos que vinha tendo com o Estado, com as formações, dessa predisposição dela também em ajudar outros colegas, inclusive de outras redes. Então, isso estabeleceu entre nós um elo muito forte, né? Um elo muito importante. Então, penso que essa é uma coisa, de novo, né, é uma ferramenta que não volta, inclusive, não só no contexto educacional, mas as empresas também, né? Eu fico até um pouco com pena das empresas aéreas aí, que vão ter um déficit muito grande aí, porque hoje se faz uma reunião aí com outros países no estalar de dedos, né? Claro que a interação e a intervenção do professor, nunca vai ser substituído. Nunca. Nós apenas estamos usando uma ferramenta, né, Elton? Mas esse teu fazer que tu faz, essa tua articulação como professor, nunca vai mudar. Quer seja presencial, quer seja pela ferramenta, né? Então, acho que não volta, viu, Felipe? Eu tenho muita fé aí que a ideia agora é só seguir, né? E nós aprendermos a cada dia mais, né? E dizer com muita humildade que a aprendizagem se dá mesmo na prática do dia a dia, de fazer, de usar a ferramenta, né? Então, por aí. Eu não sei se já chegou até a CRE também essa demanda, né? Mas eu tenho encontrado bastante solicitação, tanto de professores quanto de alunos, de se fazer uma formação com alunos dentro da escola, né? Porque nos currículos das escolas não há propriamente dito tecnologia, ou seja, de separar um tempo da aula, né, até uma disciplina específica ali para se ensinar o aluno a utilizar essas ferramentas, né? Porque a gente pensa que os alunos são nativos digitais, que naturalmente eles já vão sair usando, vão saber usar isso, né? E eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, esse sistema de aulas remotas deixou um pouco evidente que não é uma realidade para todos. Nós ainda temos muitos alunos que não têm essa intimidade, assim, né? Então, me parece que há uma importância de, sim, se separar um tempo da aula para ensinar os alunos, de repente, em algum momento no início do ano, a utilizar essas ferramentas de forma mais efetiva, né? Mais qualitativa. Muitos alunos ainda vão buscar na escola, tendo internet em casa, tendo equipamento, mas porque eles não tiveram um treino prévio ali, né? E eu não sei se há um plano para 2021, daqui a pouco, de se fortificar mais ainda essa formação dos professores, já visando dar formação também para os alunos e até pais, né? Ainda uma das dificuldades que eu tenho encontrado agora por último é que muitos alunos ainda não sabem quais notas tiraram no primeiro período agora do ano, né? E nem os pais, e eles passam agora a pedir boletins em PDF. Daí eu mando pelo WhatsApp para eles os boletins em PDF, porque eles não conseguem acessar o aplicativo, assim, por dificuldades diversas, né? Então, há um plano de se fortalecer essa formação voltada para alunos em 2021? Isso que o Felipe traz é bem importante, e eu queria até ressaltar que a gente fala assim que os alunos são nativos digitais, né, Felipe? Eu abri um parênteses aqui até, muito de redes sociais, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, eu me deparo com duas meninas aqui, né, numa fase final de adolescência, entrando com uma vida adulta, e outro dia não, um tempinho atrás já, porque daí elas correram atrás, né, elas precisaram trabalhar no Excel, exemplo, né, e básico do básico. Como assim, mãe, planilha no Excel? Né? E eu tô falando uma coisa que é muito, né? Então, entender que esse jovem, sim, ele tá direto no computador, no telefone, mas muito em redes, muito comunicando, né? Mas essa questão mais específica, né, Felipe, que tu traz aí da técnica, né? Do entrar num sistema, de saber se movimentar, navegar naquele sistema, de poder, por exemplo, se ele tá fazendo um trabalho, como que ele
qual é a ferramenta que ele vai usar para depois entregar para o professor, né? Tem alunos que não sabem as ferramentas do Word, por exemplo, né? E não é porque não tem problema em não saber. Não sabe, a gente vai ensinar, né? Mas para entender que esse nativo digital também está muito linkado às questões de redes sociais do que ferramentas propriamente dito. Concordo com o Felipe plenamente que há de se pensar sim. E se não pensamos, Felipe, podemos começar com um projeto piloto com a tua escola aí, quem mais se interessar, né? De fazer um trabalho com os nossos alunos e com os pais. Acho uma iniciativa brilhante. Pode nascer daí um grande projeto, tá? E que bom que os projetos eles não precisam nem sempre nascer de forma institucional, né? O Ceará é um exemplo disso, né? Quando implementa lá no município muito pequenininho, não, mas no município pobre, né? Que é Sobral, a alfabetização na idade certa, por exemplo, e que se torna uma política nacional. Então, vendo a necessidade, isso vocês vão lembrar dos filmes dos robôs lá, né? Vendo a necessidade, atenda. É isso, né? Se a gente está enxergando a necessidade, está vendo que há um nicho importante de nós nos colocarmos enquanto professor, enquanto um canal importante para resolver, acho que a gente tem que se instituir. Sou parceira, Felipe, de fazer um projeto como esse lá na tua escola e para os demais colegas que se interessarem. E quem sabe nós aí, 27ª Coordenadoria, podemos ser um exponencial de práticas exitosas aqui na 27ª e espalhar para o Estado. Quem sabe isso, hein? Acho que eu vou me mudar para a escola do Felipe. Professores, aí a relação do coordenador com professores, na verdade, o coordenador atua muito mais com os diretores, né? Mas parte dessa questão aí você já respondeu. Mas, assim, tem escolas que têm professores mais rebeldes, assim, que nem eu e o Elton, né? E a gente debate bastante essa questão aí da volta às aulas, por exemplo, né? E vai de encontro, né? Às vezes até a maioria dos colegas, né? Para a direção, às vezes, isso causa um incômodo, né? Porque a direção também cumpre ordens, né? Cumpre ordens do coordenador, o coordenador cumpre ordens do secretário, do diretor, o diretor, né? E assim vai, né? Ai, meu Deus. Então, eu queria saber, assim, como é que é essa tua relação, porque eu imagino que chega um momento que você tem que dizer assim, recebi a ordem lá do diretor que as aulas têm que retornar, eu tenho que passar isso para as escolas, né? E como é que acontece quando passa isso para a escola? Como é que é a relação do diretor? O diretor também tem problema com os professores que também muitos não querem voltar, né? Como é que tu administra isso, né? Que eu imagino que não deva ser fácil, a gente não consegue também agradar todo mundo, né? Então tem conflitos, né? Então queria saber assim mais ou menos, né, qual é a tua opinião sobre isso, né? A gestão educacional ela passa por diferentes pontos, né? Gestão administrativa, gestão pedagógica, gestão de recursos e gestão de pessoas, né? E aí um carinho todo especial quando a gente ocupa um lugar como esse de diretor de escola, né? De coordenador pedagógico, enfim, de quem está na Seducto. Essas pessoas que estão contigo direto ou indiretamente são de tua responsabilidade, e isso faz parte de uma competência que é do coordenador, né, neste caso, de fazer gestão de pessoas. Nós criamos, Viegas, aqui na 27ª Coordenadoria, nós temos que voltar com esse quadro que foi muito produtivo inicialmente, que é o Mirando na Educação, né? O Mirando na Educação ele é um quadro aberto de temas relevantes, importantes. A gente já discutiu diferentes temáticas nele, né? Inclusive duas iniciais aconteceram pelo canal da Escola do Felipe, foi lá que a gente começou, né? Por saber que ele tem todo esse know-how aí em tecnologia, nós iniciamos por lá. Aí depois nós tivemos aqui uma menina que estava mais atenta a essa questão de comunicação da coordenadoria para fora, né? Então ela conduziu, junto com o NTE, os nossos outros quadros, aliás, o mesmo quadro com outros temas, né? Então acredito que esse é um canal importante que os diretores aí, isso fica na internet, os professores podem ter acesso e participar ativamente de temáticas importantes, né? Então essa é uma forma, né? É um canal que se instituiu aqui
para ouvir esses professores, a gente faz toda uma análise dos comentários que depois ficam ali registrados, né, para poder reorientar, repensar as políticas dentro daquilo que se tem de Estado, mas também aquilo que eu dizia lá no início, dar a cara da 27ª Coordenadoria nisso, né? E, ademais, nós temos muita confiança, né, na prática dos nossos diretores, que fazem esse diálogo lá inicial com os nossos professores, e a 27ª Coordenadoria está sempre de portas abertas para receber todos os nossos professores, todos os nossos diretores, o sindicato, como a gente já fez várias vezes, né? Jamais vou deixar de atender qualquer pessoa que chegar lá, menos que eu esteja numa agenda externa, que eu realmente não consiga atender, né? Mas a orientação que a equipe lá tem tem um furo na agenda, tem como atender, não deixa ir embora sem atendimento. Então, essa é uma prática que eu acho que nós todos temos que ter, só mesmo se não for possível naquele dia, mas já deixa agendado um outro dia. A minha comunicação com os professores é fluida nesse sentido macro desse quadro que a gente instituiu, mas também nas peculiaridades, né? Que às vezes o professor também não quer se expor naquele momento, que é um lugar mais reservado para conversar com o coordenador. E outra coisa também muito legal que eu vou aprendendo assim com cada um dos meus diretores é captar os talentos, né? Nós temos muitos talentos dentro das nossas escolas aí, e eu tenho feito parcerias com muito desses professores na perspectiva de formação continuada, por exemplo, de uma expertise que a minha equipe ali dentro da coordenadoria não tem, mas que o professor que está lá na ponta tem. Isso eu sempre digo que 27ª CRE são todas escolas, né? Todos nós somos 27ª Coordenadoria, né? Todos, a gente tem que aproveitar a competência de todos, e tem uma riqueza imensa nesses profissionais. E só não consigo fazer com mais afinco justamente em função do tempo, né? Mas a casa ali está sempre aberta para receber qualquer um dos nossos colegas. E professora, mas eu imagino que com você deve ser mais fácil de fazer esse contato, chegar lá, mas eu vejo relatos, eu nunca fui diretor, né, mas eu vejo relatos de diretor, eu tenho conversado com muitos diretores agora com essa questão das entrevistas, né, diretores de Porto Alegre, já teve diretores aqui de Canoas mesmo, lá de Santiago, né, e tem diretores às vezes que relatam, até às vezes em privado ali, que recebe até ameaças, né, das coordenadorias, né? A gente já acompanhou até áudios, né, que agora com o WhatsApp, os áudios, né, vão passando de um para o outro, né? E a gente recebe esses áudios aí de coordenadores ou coordenadoras, né, fazendo assim pressões bem incisivas, né? Olha, se tu não abrir a escola, tu vai sofrer processo administrativo e tal, né? Então eu vejo assim que depende da pessoa, né? Tem pessoas que é mais fácil de conversar e outras não, né? Desafios do cargo frente à pandemia. Eu acho que a gente falou bastante sobre alguns aspectos disso, né? Principalmente da questão virtual, né? Eu quero voltar a esse tema porque eu acho assim, até vou usar uma frase que é muito conhecida, mas eu acho que ela combina bem com o momento para esses jovens aí, devido a todas essas crises que a gente está vivendo aí. Eu acho que sem tesão não há solução. Então, eu vi durante as aulas remotas que quando eu fui buscar materiais, né, diferentes. Eu tive material de teatro. Tem material tão lindo na internet que tu fica impressionado. E tu poder trazer isso para o teu aluno, e eu percebi assim que eles tiveram vontade, tesão de fazer, assim, né, de assistir aquilo, né. Eu me lembro que quando eu era estudante, uma professora de português disse assim: vocês têm lido? Aí um aluno disse: não, eu leio gibi. Ela disse: não importa o que tu leia, tem que ler, né? O importante é ler. Então a gente tem alguns mitos na educação, né? Que se a gente só aprende, tem que fazer uma prova bem difícil para dizer que aprendeu. Não é isso, não é isso, né? A pessoa, esse aspecto assim de mais difícil, menos, não sei o quê, a questão é a pessoa se envolver com conhecimento, né? Sentir que aquilo é importante, gostar daquilo, né? Entrar para dentro, né? Entrar para dentro e realmente se envolver com o conhecimento. Então eu acho que
o ensino remoto, as mídias digitais, isso aí é uma coisa, para mim, assim, esse aspecto é revolucionário, né? Porque a gente consegue trabalhar com coisas que a gente não conseguia trabalhar lá na sala de aula, por falta de estrutura, equipamento, material, essa coisa toda. A gente está conseguindo trabalhar, né? E como o jovem já tem essa cultura aí das mídias digitais, fica bem mais fácil de fazer ele se envolver. Claro que esses aspectos mais técnicos aí é uma questão que, se eles estão envolvidos, eles vão querer, né? Eles vão querer. A gente tem que se envolver, tem que ter vontade. Sem vontade não se faz nada, né? Enfim, então eu acho que essa questão das aulas durante a pandemia aí, para mim tem esse aspecto. Eu não sei qual é os outros aspectos que a professora gostaria de exaltar, né? Eu vi, por exemplo, eu já elogiei ele 1 milhão de vezes, ele é meu patrão, né? O Viegas aí ajudou Deus e todo mundo. Logo nas primeiras lives aí, né? Vou te dar aumento depois, Elton. Depois que ele começou a ter umas posições diferentes, as pessoas meio que sumiram. Mas enfim, o Viegas é uma pessoa que tem um coração incrível. Ele ajudou meio mundo, aluno, pais, mães, professores, diretor, ajudou todo mundo, né? E ele é um cara entusiasta. E eu me envolvi com ele também por isso, assim, né? E eu acho o ensino remoto uma coisa incrível. Eu acho incrível. É isso, Sora. Eu acho que é atrelada essa questão que o Elton traz muito bem, concordo plenamente contigo, Elton. Mas um dos desafios também para 2021, vamos dizer assim, né? Tanto para o fechamento de 2020 como o início de 2021, o acolhimento, né? Se nós formos observar todos os documentos, desde o Conselho Nacional até o Conselho Estadual de Educação, né, nos seus pareceres 1 e 2, vão falar do acolhimento deste aluno, do acolhimento deste professor, do acolhimento das pessoas que perderam, né, entes queridos. Então, esse é um primeiro passo, é um desafio muito grande. E dentro desse acolhimento, pensando mais na questão do desenvolvimento humano, né, está a questão da busca ativa, né? Esse também eu penso que é um desafio muito grande. Quantos alunos ficaram de fora? Quantos alunos que desistiram? Quantos alunos que ficaram pelo caminho? Eu acho que a busca ativa, ela é também um desafio muito grande para a rede estadual e para todas as redes, né? Um outro desafio importante, Elton, aí eu já vou um pouquinho ali para o lado da questão da aprendizagem, lembrando que para 2020 nós estabelecemos uma matriz de referência, ou seja, se a matriz ela é de referência 2020, o que ficou de fora dessa matriz, né? Bom, e o que ficou de dentro dessa matriz, o que dentro dessa matriz o aluno não compreendeu, não entendeu. Então é um desafio enorme, além daquilo que nós trabalhamos, aquilo que ele não entendeu e aquilo que ficou de fora, e ainda atrelar com as questões do próximo ano. É um grande desafio, né? E eu concordo plenamente contigo, Elton, que tudo isso, né, o que ficou de fora e o que ainda precisa ser trabalhado, se nós não tivermos o suporte do ensino remoto, que é isso que tu traz muito bem, né? Não é inviável, tá? Mas será muito mais difícil se nós não tivermos essa ferramenta ao nosso lado, né? Esse dispositivo, essa outras formas de nos reinventar. Aliás, esse é um outro desafio, né? As pessoas se reinventarem, entenderem a importância dessa tecnologia nos usos de suas aulas. Porque, ao contrário do Elton, nós temos muitos professores que são ainda resistentes também com essas questões da tecnologia, né? E como que a gente pode, né, estar ali ao lado dizendo, olha, é importante, é bacana, o aluno se interessa, século XXI, né, outras competências do milênio. Então, também é um outro desafio, né, que a gente tem que pensar para tornar isso uma política de Estado e não de governo, que não saia com o governo, mas que permaneça. E para isso, nós temos que estar muito atentos às discussões nacionais, né? Chama a atenção aqui dos meus colegas, professores, pesquisadores, que possam, junto conosco, considerar isso, né? E se tiver alguma forma de fazer alguma intervenção, né? Usar isso tudo que a gente fez para provar que é importante. Né, que o ensino híbrido
E quando eu falo em híbrido, é o remoto e é o presencial, né? Futuramente, pós-pandemia, acabou a pandemia, mas que isso permaneça como uma política educacional. E para fortalecer essa política educacional, o que nós precisamos? Nós precisamos de investimento na educação para esse fim. E por falar em investimento, nós ainda temos que regulamentar o Fundeb, né? Que sem ele também os recursos são escassos. Então, é toda uma cadeia, né? Esse todo legado que fica, ele precisa ser usado a nosso favor, doravante. Não tem que ser instante só para esse momento. A gente viu que dá certo. A gente viu que os alunos se interessaram, né? A gente viu um crescimento. Tá bom, tem muitos alunos que não tiveram condições, mas não é por isso que que não tiveram condições que a gente tem que parar um trabalho que está dando super certo com inúmeros alunos, né? E com os professores também, de ouvir aqui professores encantados com aquilo que estão fazendo, de se reinventar enquanto professores, né? E a gente falava olha, quantas formações de professores que a gente foi, aquelas velhas páginas amarelas, lembram disso? Né? As formações de professores, que é o mesmo planejamento para todo ano, os alunos mudaram, poxa, aqui está a nossa chance, então deixa a gente fazer o que a gente sabe fazer com a tecnologia que tem se usado hoje, né? E para isso a gente precisa ter isso garantido nos dispositivos legais. Oxalá que tenhamos aí êxito, né? Nas cabeças pensantes aí no cenário nacional, porque o Estado eu sei que está bem afinado com essas políticas, né? E eu dizia isso quando ali no meio da pandemia, assim, o ensino híbrido é uma coisa que veio para ficar. Quem me conhece, quem está sempre junto comigo, eu dizia isso. O ensino híbrido veio para ficar, independente de pandemia. Poxa, hoje eu já estou com o meu pé um pouquinho atrás diante das discussões que eu estou vendo no cenário nacional, né? Mas tomara que não. Esse é só um estressinho aí, mas isso aí vai passar e a gente vai entender a importância, a relação, né, de poder trabalhar de forma híbrida, de poder... E aqui, no ensino híbrido, entendendo o remoto e a aula presencial, eu nem estou falando de tecnologia, de metodologia, né? Isso é uma outra questão. Quais são as metodologias importantes e pertinentes para o ensino híbrido? Isso é outra coisa, eu nem estou falando disso. Né? Eu só estou dizendo que a modelagem, né, do ensino nessa perspectiva, ela é realmente bastante interessante. Então, acho que esse é um dos principais desafios assim, que nós temos para os próximos anos a pensar. Eu trabalho com seres pensantes. Os diretores da 27ª Coordenadoria, olha, me desculpa, mas são os melhores. Tô brincando. Mas o Marcos, que apareceu aí também, o nosso mega diretor, a Mabel, uma gestora de excelência, e aqui se eu tivesse que nominar todos eles, tá? Todos eles com características diferenciadas, excelentes gestores, estão nos lugares certos, tá? O Filipão chega a estar inchado lá, de tanta energia. Eu queria destacar ali o que o Luciano tinha falado sobre outros coordenadores e né, nessa questão da comunicação, de talvez não funcionar tão bem a comunicação de outros coordenadores, né? Então eu queria deixar novamente a dica e o elogio, assim, de que provavelmente se há algum conflito de coordenadores de outras CREs com as escolas, é porque não há uma comunicação tão efetiva e um diálogo tão aberto quanto a Sônia tem conosco aqui. Como eu disse lá no início, quando ela não consegue nos atender alguma demanda é porque realmente é inviável para ela atender, mas ela pelo menos sempre ouve tudo que a gente leva para ela ali, né? Eu tenho que ver quando é que eu me mudo para Canoa. Não, ele já nos convidou, né, Elton? Eu adorei a conversa. É. Eu adorei a conversa. Eu sou formado também como radialista, né? Eu adoro comunicação. Por isso que eu me envolvi tanto com o Viegas, né? Porque, assim, independente de posição política, ideológica... Elton, explica esse envolvimento aí, tá? Porque... explica melhor esse envolvimento. Tanto dizer que eu virei homossexual, né? Eu acho a comunicação uma coisa incrível, né? Por exemplo, eu tenho posições políticas, ideológicas muito bem definidas, né? E aqui eu posso fazer meu papel de troca sem levar muito pro lado radical, né? Radical que eu digo é do atrito mesmo, de diferenças, né? Então, para mim, um prazer incrível conhecer uma pessoa que nem a Sônia
que a gente percebe, assim, uma pessoa extremamente agradável, muito comunicativa, muito disposta, muito clara, né? Adorei conhecê-la mesmo. Você passa uma impressão, uma imagem muito positiva. Espero que consiga fazer seus objetivos aí, consiga fazer um bom trabalho. E muito agradecido de ter participado aqui conosco, né? Muito bom. Eu é que tenho que agradecer, né, esse final de tarde maravilhoso, falando sobre educação, falando sobre a nossa realidade. Quero parabenizar, Viegas, aí a tua iniciativa de colocar temas tão relevantes, tá? Alguns deles eu tenho acompanhado, né? O último ali que foi sobre trouxeste um cara bárbaro de ciência política, eu acho que é importante toda essa discussão, né? Então, é um presente para nós, né, esse teu espaço de poder trazer temas caros e relevantes à educação. Agradeço a ti, Elton, por ter te conhecido também, né? Já também venho acompanhando das lives, mas obrigada pelas tuas intervenções. Canoas está de portas abertas, então se quiseres vir, né? Posso indicar alguns bairros para tu morar. E sempre uma satisfação. Felipe, querido, obrigada pelo convite, obrigada por estar sempre junto, né? E parece um clichê, parece não é um clichê de que juntos somos fortes, mas é verdade, né? Essa máxima a gente tem que levar para toda a carreira da gente, que é independente de onde nós estejamos. Quero fazer um agradecimento especial aqui aos diretores que me acompanham, a todos os diretores de escola, aos coordenadores de escola, aos nossos professores, né? Que independente de visão que se tenha de educação, umas mais clássicas, outras menos ortodoxas, né? Mas que nós possamos aí manter o diálogo, manter a educação como primeira, que o nosso partido realmente seja a educação, né? Seja a melhoria da educação do nosso país. Muito obrigada. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu também sou um apaixonado aí por esse ensino remoto, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu gostei muito, eu já tinha feito cursos EAD e, assim, fiquei realizado em poder trabalhar dessa forma também como professor. Não que eu não goste de dar aula presencial, mas eu gostei muito também de trabalhar dessa forma. E dizer para a professora aí que eu já tenho acompanhado ela na rede social e eu sempre via os professores e diretores elogiando muito, e agora, mais do que nunca, eu entendo por quê, né? Depois dessa nosso encontro, nessa entrevista, é uma pessoa muito acessível, que nem o Elton diz, ele não foge, né, da raia aí, não tem que responder, responde, né? Não tem problema nenhum. Eu já convidei outras pessoas da própria direção do SEDUC lá, o Paulo aceitou participar e tudo, mas tem outras pessoas que não aceitaram. Eu acho que, né, fica um certo receio de se expor, vir para uma live, pode ter críticas, né? Mas críticas todos nós sofremos, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum. Então, eu queria agradecer mesmo a professora Sônia por ter a coragem, que nem o Elton falou, e o Felipe, de participar da nossa live aí. Fico muito agradecido mesmo. E vamos colocar o vídeo, né, o Felipe, que a professora aí sugeriu aí. Sim. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma.
despacio, que a vida era corrida, que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada, calma. A vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. É a professora aí que tá cantando, né? A professora mesmo tá cantando, parabéns. Tudo bem. Temos a Nossa, serenidade, né? Que teremos a serenidade. A voz é agradável, muito agradável. Então tá, obrigado a todos pela participação e até a próxima. Até, Parabéns, querida. Sônia. Um abraço a todos aí. E dali Inter, ó, hoje